Presidente, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este é um orçamento vergonhoso. É um orçamento onde um voto neste orçamento é pago a peso de ouro. A aprovação deste orçamento vale 500 mil euros para o campo de golfe do Santa Serra. Vale a continuação da exploração do Centro Internacional de Negócios sem concurso. Vale a continuação do negócio da lavandaria do hospital. Um voto neste orçamento vale a concessão por parte de uma autarquia do PSD de um nobre espaço público para a construção de um hotel ao mesmo grupo. Um voto neste orçamento também vale a continuidade do monopólio dos portos. Este é um orçamento que é pago a preço de ouro. É a contrapartida. Em contrapartida, a RAM continua com um dos portos mais caros da Europa, com impostos altíssimos. Os reformados continuam sem um complemento de reforma. As vítimas de incêndios continuam ao abandono, servindo de bola de ping-pong entre o Governo Regional e o Governo da República. O novo hospital será visto por um canudo. Os velhos hospitais estão sem condições mínimas de funcionamento. Há centros de saúde sem condições, como é o caso do Porto Santo. A construção de habitação social fica esquecida. Até a reconstrução que prometeram e a sua recuperação, como é o caso do bairro da Palmeira, em Câmara de Lobos. Este é um orçamento que até deixa os empresários do regime assaltarem as ribeiras à luz do dia. Senhoras e senhores deputados, o desemprego só desce porque aumenta a imigração e as pré-reformas. A pobreza continua a ser um autêntico flagelo desta região. Este orçamento é igual a altos impostos, a pouco investimento, a pagamentos de dívidas, a benesses aos grupos económicos, em troca de votos neste Parlamento. É um orçamento comprado. Há votos neste Parlamento que custam muito mais caro aos madeirenses. Há votos que não se traduzem em pão e emprego para a mesa do povo e para todos os madeirenses, mas sim para os jogos de golfe e os passeios de regata. Presidente, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Senhor Secretário, começo com uma afirmação que o Sr. Presidente do Governo fez a 21 de agosto de 2014. Reconheço que estava à espera destes exercícios de transfiguração política, referindo-se a um candidato interno. E transfiguração política, o que se tem assistido aqui e neste orçamento. Senhor Secretário, com certeza que se lembra também de uma entrevista que o Presidente do Governo deu à Antena 1 a 30 de março de 2015, em que afirmava e que prometia que ia baixar os impostos em geral. Aqui, neste orçamento, não é baixado o imposto em geral, é só para alguns. Também dizia o Sr. Presidente, na mesma entrevista, que pretendia uma redução do teto máximo dos preços de bilhetes de avião para residentes, estudantes e doentes. Senhor Secretário, onde está essa medida? É que neste momento há viagens que ultrapassam os 500 euros para essa camada de viajantes. Também disse que iria rever o dossiê dos transportes de mercadorias. Aqui não há nada, Senhor Secretário. Nem uma palavra para essa área. Também afirmou que o plano de ajustamento terminava no fim de dezembro de 2015. Se terminou, porque não repôs todas as medidas existentes antes desse plano de ajustamento. O orçamento tem previsto 2 milhões de euros para o processo de expropriações do novo hospital. São necessários 25 milhões para as expropriações. Isto quer dizer que a esta velocidade, só daqui a 13 anos, está completo, estão pagas as expropriações do novo hospital. Senhor Secretário, o Governo ainda considera urgente e ainda acredita que será este seu Governo que vai construir o novo Hospital da Madeira? Membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Senhor Secretário,
O Presidente do Governo, na altura, julgo que representava todo o Governo, defendia o teto máximo para as viagens aéreas. Esse teto máximo, passado este tempo, não existe e as viagens continuam, e o preço das viagens continua a subir. O processo de venda do Jornal da Madeira foi garantido aqui pelo seu secretário da tutela que seria vendido até o final deste ano. Mantém-se e quanto é que custará novamente o Jornal da Madeira para o próximo ano? Senhor secretário, em relação ao hospital, à construção do novo hospital, havia um orçamento para a construção do novo hospital no valor de 250 milhões de euros. Suas excelências entraram, reduziram o projeto para um projeto inferior e aumentaram para 340 milhões de euros. Que justificação dá isto? Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Secretários, Srs. Deputados, vou tentar não falar em regatas, que já vi que há um Sr. Secretário que se incomoda. Sr. Presidente do Governo, Sr. Secretário dos Assuntos Parlamentares, gostava que, se fosse possível, que nos informasse qual é o verdadeiro negócio da extração de inérites na Ribeira João Gomes, que, pelo que consta, é retirado da Ribeira e depositado diretamente num hotel em construção. Em termos de política social, a senhora Secretária dos Assuntos Sociais, na intervenção que teve cá, na apresentação do programa de governo, dizia que esta era uma tarefa que lhe tinham atribuído e que assumia essa tarefa difícil e honrosa. Parece que não é assim tão honroso, parece que honroso é ser Presidente da Câmara do Funchal. Mas dizia na altura que neste programa ninguém seria esquecido. Também dizia que o apoio às famílias com graves privações de rendimentos seria a prioridade, que é dar apoio direto aos mais pobres. Bem, senhora Secretária, dou-lhe 3 exemplos de pobreza extrema, de fome, de falta de teto, e estes 3 exemplos representam centenas e centenas de exemplos nesta região. Uma vítima de incêndios em que o agregado familiar é de São Roque, constituído por uma idosa, uma criança, uma mulher grávida e um homem desempregado. Não tem onde viver, nem existem ajudas governamentais para solucionar a questão. Em Câmara de Lobos, 3 irmãs, entre elas uma senhora doente, que quando chove tem que fugir de casa. E nunca nisso, há uma mãe solteira com 3 filhos, em que está desempregada, recebe 400 euros e paga 375 euros de renda. É esta a pobreza escondida que suas excelências esquecem e que, na verdade, o que a senhora Secretária disse cá na apresentação do programa de governo, este programa de governo não é para todos, há pessoas esquecidas e os mais pobres estão esquecidos, senhora Secretária. Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Secretários, Senhoras e Srs. Deputados. Senhor Presidente e Senhor Secretário das Finanças, apresentou a proposta do orçamento a dizer que era um orçamento social. Eu acho que este é um orçamento típico da América Latina, em que um voto vale 500 mil euros. E coloco isto com uma situação que está no Orçamento de Estado. Porque raio de água é que suas excelências voltar a financiar o campo de golfe do Santa Serra este ano, para o próximo ano, com 500 mil euros. Será este orçamento um orçamento de compra de voto? Cada voto, que neste caso vale 500 mil euros. Senhor Secretário, também queria colocar uma questão ao Sr. Secretário da Saúde que tem a ver com o número das cirurgias canceladas à última da hora. Há doentes que submetem-se ao internamento e à preparações incómodas e dolorosas para o doente, e por muitas vezes é cancelada a cirurgia à última da hora. Por que será que acontece isso? É uma má programação? É falta de material? Ou é uma tentativa de arranjar clientes para o sistema privado? Senhor Presidente, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Secretários, Senhores Deputados.
Este é um orçamento que continua a ter impostos superiores aos verificados antes do FAEV. É um orçamento que não tem dinheiro para garantir os 30% das vítimas de incêndios que vão ficar de fora da ajuda nacional, mas tem 500 mil euros para oferecer ao campo de golfe do Santa Serra. É um orçamento que não prevê a construção de habitação social, não prevê a resolução das listas de espera. Este é um orçamento que continua a dar benesses ao monopólio dos portos. Houve milhares de madeirenses que acreditaram que suas excelências iam garantir as ligações marítimas entre a Madeira e o continente, iam garantir o avião cargueiro, iam permitir a liberalização da linha marítima para o Porto Santo. Tudo promessas de vossas excelências. Quem acreditou nestas promessas e neste governo tem todas as razões para se estar a sentir enganado. Afinal de contas, Albuquerque faz menos ruído, mas age igualzinho a Jardim. A clientela destes 40 anos não tem razões absolutamente nenhumas de queixa da mudança de governo. Muda o tom, mas a música é a mesma. Tal como dizia Albuquerque em 2014, reconheço que estava à espera destes exercícios de transfiguração política.